que eles cuidem do futuro deles. Por quê? Quanto mais tempo eu tenho, mais os juros compostos trabalham a nosso favor. Então eu tenho mais tranquilidade, eu tenho menos esforço com o meu dinheiro. Certo? Então vamos lá. Alguém aqui sabe qual é o ponto mais importante da nossa jornada financeira? Alguém se arrisca a me falar o que acha que a gente precisa cuidar de mais importante da nossa jornada financeira? Não? Olha só, gente. O ponto mais importante da nossa jornada financeira é a gente saber onde a gente quer chegar. Eu gosto de usar uma analogia bem simples nesse ponto de onde eu quero chegar. Quem aqui usa GPS hoje? Maravilha. O que a gente faz? A primeira coisa quando a gente vai usar o GPS? A gente põe o nosso destino, que é o ponto que nós queremos alcançar, correto? Depois que a gente coloca o nosso destino, que o GPS me traça uma rota para eu saber se eu estou dentro daquela rota para alcançar o meu destino ou não, se eu preciso fazer algum ajuste. Então, quando nós compreendemos isso, nós já sabemos exatamente o que eu preciso fazer da minha vida. E aí entra a parte mais difícil, é fazer acontecer, é fazer com que o nosso caminho nos leve onde nós estamos querendo chegar. Então, o nosso ponto principal é alcançar o nosso destino, que é a liberdade financeira. E alguém aqui sabe dizer o que seria a liberdade financeira? Pode falar. Antes disso, doutor, esse é o resultado, né? Mas antes disso, é o ponto de escolha. Hoje, a gente conhece essa palavra no Brasil, deveria fazer sentido, a gente conhece como aposentadoria. Só que a aposentadoria é reflexo da liberdade financeira? Não. A gente viu aqui que 60% dos idosos hoje, 60% dos idosos hoje não tem nenhuma reserva de emergência. E se a gente for mais a fundo, a cada 100 aposentados, um tem a liberdade financeira. Não quer nem dizer ser rico. É poder falar, eu não preciso mais trabalhar. Eu consigo me manter sem precisar me dispor de um trabalho extra, de uma renda extra. Isso eu acredito que seja o ponto que o doutor me chamou de ser o rico, né? Porque quem não precisa trabalhar hoje, a gente considera como rico. Então, esse é o ponto principal, gente. Quando a gente tem, né, essa liberdade financeira, que é o que a gente quer alcançar, nós precisamos passar por várias etapas. Ou seja, subir uma escada degrau a degrau. Para chegar até aqui nesse auditório, vocês subiram uma escada aqui. Alguns vai de 1 em 1, outros vai de 2 em 2, pulam um degrau. Mas nós passamos por todos os degraus da jornada financeira. É isso que nós precisamos entender e ter clareza dessas informações. Como que isso impacta dentro da minha realidade, dentro da minha jornada financeira. Então, primeiro ponto, já a gente vai entender tudo isso na prática, tá, gente? Primeiro ponto, para a gente poder ter um crescimento contínuo. Será que eu já tenho condições de fazer aportes mensais? Quantos aqui de vocês com esse PRL que vocês receberam agora, PLR que vocês receberam agora, vai aplicar para o futuro, vai comprar o dia de amanhã? Ou quantos de vocês vão utilizar isso para eliminar algumas dívidas, ajustar o orçamento do mês? Nós precisamos entender se esse aporte que nós temos, mensal ou periódico, ele é o suficiente para me levar lá na minha liberdade financeira. Já a gente vai entender como que a gente calcula isso e entende isso dentro da nossa realidade.
Depois disso, depois que a gente sabe exatamente esse ponto, quem é que gosta de viajar? Todo mundo tem carro? O carro de vocês vão trocar? Ou vocês vão ficar com ele por 30 anos? Às vezes comprar um apartamento, fazer uma reforma, estudo dos filhos, tudo isso, gente, é o impacto dos meus projetos, tanto no meu orçamento, quanto na minha liberdade financeira. Será que a troca do carro me deixa mais perto ou mais longe da minha liberdade financeira? Se eu não fizer isso de forma adequada, de forma planejada, provavelmente vai te deixar mais longe. Porque todos esses projetos, a viagem, troca do carro, educação dos filhos, reforma de casa, a gente gasta uma coisa em comum, que é o dinheiro. Pelo menos, em alguns casos a gente não precisa gastar, né? Mas a maioria a gente gasta. Então, depois que a gente entende isso e a gente planeja isso, pessoal, nós sabemos exatamente o que nós devemos fazer e em qual momento nós devemos fazer isso. E aí, nós começamos os nossos aportes financeiros em busca desse futuro. Eu falo, aqui a gente começa a comprar o nosso dia de amanhã. Como nós sabemos que a aposentadoria não vai nos dar isso, nós temos que garantir de alguma forma. Porque eu falo aqui um ponto muito importante, tá? Lá no final da nossa jornada, a gente vai ter duas situações. Ou nós vamos alcançar a liberdade financeira, é isso que nós estamos aprendendo aqui hoje, ou nós vamos alcançar a dependência financeira. Como assim, Sérgio, dependência financeira? Depender de um filho, depender de um governo, depender de uma igreja, amigos, ou qualquer outra situação. Por quê? Nem sempre nós vamos ter saúde suficiente para trabalhar o resto da vida. Eu tenho certeza que em algum momento da nossa vida nós não vamos ter isso. Nós vamos ter que parar de trabalhar. Por mais que muita gente gosta do que faz. Eu amo o que eu faço. Graças a Deus eu encontrei o que eu amo fazer e ganhar dinheiro para isso. Isso é o conjunto ideal. Então eu não me vejo parar de trabalhar. Eu vou me diminuir a minha frequência de trabalho. Mas, pelo menos até então, eu não pretendo. Um dos nossos planos, quem está filmando aqui a palestra, é minha filha e minha esposa. Minha filha fica... Ela saiu, né? Ela fica meio... Eu falo que eu e minha esposa, a gente fala que nossos planos é ter nosso motorhome. Então a gente está esperando minha filha alcançar os 18 anos, entrar para a faculdade para a gente ter um motorhome. Ela fala, não, mas hoje eu vou fazer faculdade online, porque eu quero estar junto com vocês. Então assim, só que alcançando essa liberdade financeira, eu não vou deixar de trabalhar. Vou continuar atendendo meus clientes, continuar fazendo o que me motiva. Hoje eu entendi que eu tenho reunião 6 horas da manhã e vou até 10, 11 horas da noite. Minha esposa às vezes brinca comigo. Esses dias eu falei, por conta do evento daqui, eu quase que eu não fui na academia. Minha academia é 10 horas. A hora que eu falei que eu não ia na academia, ela puxou minha orelha. Minha orelha é grande, então ela falou, não, a gente precisa cuidar do nosso organismo também. Então, gente, a gente já estamos chegando no final daqui para entrar na prática. Só que o porquê que a gente gera atenção? A gente falou de alcançar a liberdade financeira, a gente falou de projetos de vida, de aportes, de como organizar as minhas finanças para alcançar a minha liberdade financeira. Porém, essa atenção é um cuidado que nós precisamos ter. Muita gente ignora essa parte da proteção patrimonial e padrão de vida. Aqui nós temos várias formas de nos proteger. Várias formas. Hoje nós temos seguros, hoje nós temos, dentro de uma proteção sucessória, estratégias tributárias como holding, como várias outras proteções, mas eu tenho que estar protegido. Às vezes até antes mesmo de começar a fazer os meus investimentos para garantir o meu futuro. Porque hoje, se acontecer algo comigo, acontecer algo com vocês,
como que fica o padrão de vida da família de vocês? Por isso que nós precisamos nos proteger. A gente já vai entender na prática cada coisa dessa, tá, gente? Então, isso aqui é muito importante nós cuidarmos dessa proteção, tá? Nós cuidarmos dessa proteção porque nós precisamos saber exatamente onde nós estamos, como nós estamos protegidos para alcançar o nosso futuro financeiro. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Perfeito. Então, vamos lá. Aqui tá, a gente vai ver na prática agora tudo isso que eu falei para vocês, tá? Meu WhatsApp, QR Code do meu WhatsApp. Então, por conta dessa palestra que a Uniprime está disponibilizando para vocês, vocês vão ter, cada um de vocês vão ter uma consulta financeira individualizada. Para a gente conversar diretamente, eu e vocês, entender um pouquinho mais a realidade de vocês, trazer alguns pontos ali específicos de como que isso pode mudar a vida de vocês, tá? Então, quem quiser escanear o QR Code, me chamar no WhatsApp para a gente poder marcar essa reunião, esse bate-papo, provavelmente para a semana que vem e a outra, porque deu uma tumultuada na agenda desses últimos dias, mas me chama que a gente organiza e marca essa reunião, tá bom? E também, vocês também, como um presente, vocês também podem indicar alguém próximo para ter essa reunião, tá? É um benefício para cuidar também de quem a gente ama. Então, você depois que conversar comigo, depois que escanear ali, passa o meu telefone ou me pede o voucher que eu mando para vocês, e vocês encaminham para essa pessoa, esse familiar. É tudo gratuito, tá, gente? É um bônus realmente para vocês estarem participando aqui desse bate-papo. E quem não conseguir escanear, depois procura a Maria Luz, que ela passa no telefone. Tá? Então vamos lá. Eu vou sentar aqui porque a luzinha aqui é baixa. E a gente vai entender na prática, gente, como que a gente coloca, como que a gente começa a olhar para essa realidade. Eu sentado aqui atrapalha a visão de vocês? Não? Então, olha só, gente. Nós temos aqui um sistema onde todos os clientes do Grupo Primo, da Grão Planejamentos, eles usam esse sistema, que é exatamente para que nós possamos compreender o nosso futuro e visualizar toda essa realidade, tudo que acontece em tempo real. E como que cada atitude, cada ação que eu tomo na minha vida, como que ele impacta isso no futuro. Tá? Como o Dr. Evandro mencionou, a gente está pensando numa forma de trabalhar esse benefício para vocês aqui dentro da Uniprime. Estamos negociando a melhor forma de trazer isso para ficar acessível para vocês e a gente conseguir atender todo mundo com essa qualidade. Gente, eu estava conversando bastante aqui com o Dr. Evandro antes. Isso aqui, todo mundo, isso que devia ser feito na escola. Porém, nós não aprendemos isso na escola. Não é cultura brasileira ter um planejamento financeiro. E por que não é uma cultura brasileira? Por que nós não temos isso? Está começando a aparecer agora educação financeira na escola. Minha filha sofre bullying na escola por conta disso, porque o professor fica, vamos ver se a filha do planejador financeiro sabe. Mas assim, isso é algo, gente, o governo, eu não estou falando de partido, tá? Nenhum partido político, estou falando de governo, sim, em muitos anos, eles não querem que a gente aprenda isso. Porque se nós aprendermos isso, nós vamos alcançar a nossa independência, nós não vamos depender do governo. O que o governo quer é a dependência dele. Certo? Então, antes de mais nada, eu tenho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês. Eu tenho aqui essa ferramenta, onde é um demonstrativo, então eu uso o Eduardo e Mônica aqui, acredito que todo mundo conheça, né? Não posso usar o nome real de um cliente, mas é um caso real, tá?
só altero os nomes aqui para poder mostrar para vocês. Vocês lembram qual que é o ponto mais importante da nossa jornada financeira? Nosso destino. Nessa primeira tela aqui a gente encontra o nosso destino. Nós descobrimos exatamente quanto que eu preciso acumular de patrimônio para poder chegar à minha liberdade financeira e calcular o impacto dos projetos e tudo que a gente falou agora há pouco. Mas como que eu encontro, certo, esse destino? Só uma observação, tá, gente? Os números que vocês verem aqui hoje, não tirem como referência, tá? Eu faço esse pedido porque já aconteceu da pessoa tirar como referência e se dar mal, tá? Isso aqui é individualizado. O planejamento financeiro, ele é personalizado. Então, ele precisa ser dentro da realidade de cada um. Tá bom? Então, como que eu encontro esse destino? Primeiro, eu tenho que pensar até que idade eu estou disposto a trabalhar para alcançar a minha liberdade financeira. A partir daquele momento, eu tenho que ter o poder de escolha de não trabalhar mais, ou botar o pé no freio, ou não precisar mais fazer nada na minha vida, só viver daquilo que eu acumulei. Então, este casal aqui, o Eduardo e Mônica, eles pretendiam alcançar essa liberdade até os 60 anos, que é a média, né? Nós entendemos ali de aposentadoria, a gente sabe que mais até hoje, né? Cada vez vai aumentando mais essa liberdade, só que aqui nós estamos falando de liberdade financeira, que eu vou trabalhar em cima da minha liberdade financeira. Então, eles determinaram que até os 60 anos estava tranquilo para eles. E aí a gente entende um outro aspecto. Será que aos 60 anos eu vou ter conseguido outra fonte de renda? Às vezes, pela minha própria aposentadoria, longos anos de trabalho que eu tive ali, isso contribui, porque já é uma renda conquistada. Ou eu tenho, às vezes, um aluguel, às vezes outra fonte de renda. Quando a gente coloca que isso impacta nesse cálculo de patrimônio. Tá? E eu preciso também ter, gente, a renda que eu quero ter. Hoje, vocês têm um padrão de vida. O padrão de vida que nós temos hoje é um padrão adequado, é um padrão bacana, consigo viver bem, consigo viver agradável? Perfeito. Tem gente que o padrão de vida é 10 mil, tem gente que é 20 mil. Então eu tenho que levar em consideração para calcular este patrimônio ao longo do tempo, este padrão de vida que eu quero ter. Poxa, o padrão de vida é bacana, mas se eu tiver uma evolução, melhor. Tudo dentro da coerência, porque querer, nós queremos 100, 200 mil, né, de padrão de vida. Mas tudo dentro da realidade. E o bacana da ferramenta é isso, que eu consigo simular cada padrão de vida. É certo, por que você está falando de padrão de vida e não de salário, não de renda? Ao longo do tempo, nós temos a inflação consumindo o nosso poder de compra. Então, esse cálculo aqui, esse casal, eles queriam ter um padrão de vida de R$15.500, que é mais ou menos o que eles enxergam hoje, no que eles conhecem do nosso mercado hoje. Se eles tivessem 15 mil, eles conseguiriam ter uma vida muito boa. Então, será que 15 mil hoje, daqui 20 anos, eu consigo me manter o mesmo padrão de vida? Provavelmente não. Se nós pegarmos ali ao longo da história, a inflação, quando foi lançado o Plano Real, 1 milhão ele tinha o poder de compra de 1 milhão. Hoje ele tem em média o poder de compra de 1 milhão, comparado com o ano de 94, que foi lançado o Plano Real, 130 mil. Ou seja, se eu tivesse um padrão de vida de 10 mil naquela época, hoje eu ia conseguir comprar um padrão de vida de R$1.300. Alguém tem alguma dúvida? Está conseguindo entender? Perfeito. Se tiverem qualquer ponto ali que não entenderem, vocês falam, Sérgio, repete, por favor. Eu estou aqui para isso. Então, quando nós cruzamos essas duas informações, pessoal, a ferramenta já me traz a quantidade de patrimônio que eu tenho que acumular para eu poder viver dessa renda. No caso deles, 2.600.000. Vocês acham que para acumular 2.600.000 é fácil?
Não, né? Vamos entender? Olha só, esse casal, eles têm uma média de 33 anos. Então, se eles querem trabalhar até os 60 anos, nós temos 27 anos de prazo para percorrer ali, através dos nossos aportes, que nós vimos na apresentação, a gente alcançar essa liberdade financeira. Se eu dividir esses 2.600.000, mais ou menos, ao longo de todos os meses durante esses 27 anos, eu descubro que este casal, eles precisam investir R$390 por mês para poder alcançar esses 2.600.000. Para guardar R$390 por mês é mais fácil? E aí, será que se torna tão difícil assim eu alcançar 2.600.000? Porque as decisões que nós tomamos, a compreensão, eu falo que aqui em menos de 2 minutos nós temos uma visão bem mais clara do nosso futuro. Por quê? Realmente, eu sou milionário? Nesse caso aqui, eu já sou milionário. Por quê? Se eu guardar esses R$390 por mês, eu vou ser milionário. Então, eu só preciso fazer isso de forma correta. Porque também não é só pegar e tirar esses R$390 e colocar embaixo do colchão. Se eu tiver embaixo do colchão, ele vai me dar 300 mil por ano no final da vida. Por quê? Isso sim, sem o poder de compra, né? Sem a inflação consumindo. Se a inflação consumir, provavelmente não vai valer nada esse dinheiro. Então, nós temos que fazer investimentos coerentes com isso, de forma assertiva. Investimento, a gente tem uma área aqui que a gente vai entender um pouquinho também de como fazer, mas assim, não é o bicho de 7 cabeças, mas nós precisamos ser assertivos, tá? Então, quando eu descubro aqui o valor por mês que eu preciso investir, que a vida está resolvida, lembra que a gente falou do carro, das viagens, de todos os projetos que nós temos, que nós queremos executar? Olha só como que isso impacta no nosso futuro. Esse casal aqui, eles tinham alguns projetos que eles queriam executar. A troca do carro lá em 2030, a viagem para os Estados Unidos em 2029, levar os filhos para a Disney, e uma viagem aqui em 2027. Eu coloquei só curto prazo, tá? Para não ficar muito poluído o nosso sistema aqui. Mas olha só como, quando eu ligo esses projetos, como que eles impactam no nosso futuro. Eu precisava alcançar 2.600.000. Aqui eles vão ter alcançado 1.800.000 mais ou menos. Ou seja, eles não vão alcançar a liberdade que eles queriam. Ou eles vão até alcançar, mas não vai ser o suficiente para manter a liberdade deles por tantos anos para frente. Pode perguntar. Com licença, professor. Bom dia, pessoal. Nessa análise, você parte do princípio que o acúmulo mensal para atingir esses objetivos, o recurso utilizado nesses objetivos foi retirado daqui. Não foi algo que foi mantido ao longo do tempo, independentemente desses projetos. Exato, é da carteira, né? Tirado do patrimônio acumulado. Okay. Porém, a gente sabe exatamente que muitas das vezes não se acumula para fazer. Não é? A gente planeja dentro do nosso orçamento. Só que aí vocês vão entender dentro do orçamento já como que isso impacta. Por quê? Se eu falar, não, beleza, eu posso então, eu já guardo 390. Então eu posso comprar uma passagem aqui? Posso, não é um problema, é saber o momento de fazer. Entendeu? Então aqui a ideia é que, poxa, eu quero realizar a troca do meu carro em 2030. O que eu faço? Comece a guardar um pouco mais de dinheiro para que em 2030 eu tenha o valor para trocar o carro e tenha poder de compra. Quando a gente vai pagar à vista, a gente pode negociar, não é? Agora, um projeto, por exemplo, igual aqui, como uma casa. Poxa, eu não tenho minha casa, quero financiar uma casa. Poxa, se eu juntar um aporte ali para dar de entrada e depois as parcelas se enquadrarem dentro do meu orçamento, sem interferir o meu futuro financeiro, ok. Por isso que nós falamos planejamento. Por quê?
todos os projetos, todas as realizações, elas são planejadas para que elas aconteçam sem interferir no nosso futuro financeiro. Eu tenho, ao longo dessa experiência que eu atendo de clientes hoje, tinha um cliente meu lá de Rio Preto. Eles estavam tranquilos, já estavam começando a aportar, porque a gente ajustou toda a organização financeira deles, e surgiu um problema no telhado da casa deles. Acontece, o problema surge, e eles ainda não tinham a reserva de emergência adequada para suprir isso. Ela falou: Sérgio, estamos pensando aqui, a gente tem 2 carros, vamos vender os 2 carros, eu tiro esse dinheiro para arrumar o telhado e dou de entrada num outro carro melhor, porque a gente também vai ter uma qualidade de viagem, né? Vai poder ter uma qualidade de vida melhor com esse outro carro. Que bacana, vamos validar se isso é coerente. Quando a gente fez isso, aquela outra parcela ia tirar o poder de aporte deles e eles iam ter que ajustar dentro do orçamento, só para caber a outra parcela. A hora que a gente montou esse cenário, eu falei: o que é mais viável para você? Não, vamos trocar agora. Vamos permanecer mais um tempo com esses carros e lá na frente a gente planeja essa troca. Então, o trabalho é validar o momento de que isso vai acontecer. Tá? Então, quando eu tenho aqui como essa realidade, poxa, se eu executar esses projetos, independente da forma que eu executar, eu vou gastar aquele montante. Aquele valor vai ser gasto. Se ele vai ser gasto, eu deixei de investir no meu futuro. Ah, Sérgio, então você está falando para não fazer? Não, é para a gente validar. Isso vai acontecer. Vocês já têm a casa de vocês, vocês já têm o carro de vocês, já viajaram, já realizaram várias coisas na vida de vocês. Não sei a realidade de cada um, mas foi feito planejado? Ou simplesmente, poxa, caiu o meu PNR, eu posso comprar a viagem, posso fazer a reforma, eu posso fazer isso, aquilo? Normalmente, a maioria dos brasileiros é assim que acontece. Então, o que eu preciso fazer agora que eu sei quanto que isso vai causar de impacto no meu futuro? Eu venho aqui e ajusto o meu aporte. Eu chego aqui nessa última aqui, ó, onde está investimento mensal, e eu vou ajustar aqui. É, nesse caso, mais ou menos uns R$900, 900, 950 reais. Poxa, então eu já descobri quanto que eu preciso, além daqueles 390, né? Aqui está englobado os 390, seria o aporte mensal. Quanto que eu preciso para alcançar e a minha curva ser realizada. Se eu começar hoje guardando R$950, eu vou ver aqui, ó, deixa eu diminuir a margem do tempo aqui, ó, 10 anos, ó. Hoje eu começo com esse valor, ele já tem um valor investido, né? Então ele vai me mostrar, quando eu realizar esse projeto, quanto que vai me sobrar na minha carteira, quando chegar no outro projeto, quanto que vai sobrar, a troca do carro, quanto que vai sobrar, entendeu? Porque eu tenho previsibilidade de todo o meu futuro. E isso aqui também serve para quê, gente? Para estratégia de investimento. Não adianta nada eu pegar, olhar um vídeo no YouTube, ou pedir para as inteligências artificiais hoje, me fala aí qual que é o melhor ativo, me monta uma carteira adequada. Ela vai montar, claro, ela é da inteligência artificial. Mas será que está alinhado com as suas realizações? Eu já vi muitos clientes terem prejuízos grandes por seguir um vídeo do Thiago Nigro aplicando o dinheiro dele. Só que o Thiago Nigro, gente, chegou num nível que ele, quando ele investe no 2060, no IPCA 2060, ele não está esperando aquele ano para ele poder ganhar dinheiro. Ele ganhou, inclusive, recentemente, mais de R$1 milhão em um mês investindo num ativo, ganhando a marcação ao mercado. E muita gente, essa cliente, seguiu esse exemplo dele. Só que a realidade dela era diferente. Ela já tinha 60 anos, já. Então, aqui a gente começa a montar essa estratégia de investimento. Vocês compreenderam aqui essa questão dos aportes? Perfeito. Agora eu sei quanto que eu preciso aportar por mês. Lembra da apresentação ali que a gente falou, eu sei quanto eu preciso aportar por mês?
Primeiro ponto, que a gente tem duas linhas de caminho a você tomar. Se eu tenho essa sobra de aporte, eu vou fazer o investimento. Se eu não tenho esse valor para aportar mensalmente, esse valor de sobra, as pessoas lidam com o sobra, né? Nós lidamos com o pagamento primeiro. Eu tenho que me pagar primeiro. Mas nós não podemos ficar inadimplentes, então por isso que nós temos esses ajustes a fazer. Então, se eu não tenho, gente, se eu não tenho isso, vamos lidar com esse caminho primeiro. Eu preciso encontrar isso dentro do meu orçamento. Eu preciso fazer com que esse aporte encaixe dentro do meu orçamento, para que eu possa alcançar a minha liberdade financeira. E como que eu faço isso? Muita gente aqui já ouviu como que faz isso, mas muita gente não consegue colocar em prática. Tá? Primeiro ponto, nós precisamos mapear todos os nossos custos. Acredito que muitos de vocês devam fazer isso através de planilha ou algum aplicativo que tenha. Hoje tem vários aplicativos aí no mercado. Maravilha! Se vocês têm esse controle, isso traz a clareza do orçamento. Por quê? Eu só consigo ajustar o meu orçamento quando eu sei para onde está indo o meu dinheiro. Quando eu sei exatamente quanto eu estou gastando em cada categoria, em cada ponto do meu orçamento. Como que eu faço isso? Tem as ferramentas, tem as planilhas. Aqui dentro do nosso sistema, nós fazemos esse controle. Nós mapeamos categoria por categoria. Então, nós definimos aqui quanto que eu gasto em cada categoria. Quanto que eu gasto com a minha casa, com o mercado, com transporte, todos os custos obrigatórios, todos os custos não obrigatórios. E aqui a gente se aprofunda realmente, gente. Aqui eu entro, por exemplo, em assinaturas. A gente entra em todos os detalhes. Quanto que eu gasto? Tem cliente que tem Netflix, Spotify, TVU, Amazon Prime e não entra, só usa um. Só usa um. Poxa, será que é viável manter tudo isso ativado? Então aqui primeiro a gente define quanto que é hoje minha realidade. Quando eu tenho isso definido, isso mapeado, eu gosto de falar o seguinte: aqui a gente tem a realidade desse casal. Esse casal, eles ganham uma média de R$ 9.500, mas eles gastam R$ 10.400. Ou seja, 900 negativo, fora, porque eles precisam aportar para o futuro deles. Eles vão alcançar alguma liberdade financeira? Eles vão alcançar dependência financeira, porque eles vão consumir todo o patrimônio deles. Então, aqui entra o segredo. Nós temos duas formas de controlar o nosso orçamento no dia a dia depois que nós mapeamos isso aqui. Nós podemos fazer igual nós fazemos com a planilha, onde nós colocamos todos os gastos ali. Fui na padaria, comprei um bombom para vir aqui na palestra da Uniprime. A gente coloca tudo manualmente, que dá trabalho, as pessoas não fazem, elas esquecem. Ou nós conectamos as contas através do Open Files. Temos um plugin que faz essa ligação e é espelhado aqui para dentro todos os gastos. E eles vão aparecer aqui, ó. Quando eles aparecem aqui, todos os gastos que eu tenho, inclusive centavos, inclusive até o probleminha que a gente tem, porque se eu tenho mais de uma conta, eu transfiro de uma conta para outra, aquela informação é informada aqui dentro do sistema. Eu tenho que neutralizar ela, porque senão ela fica em duplicidade. Entendeu? Então, tudo isso aparece aqui. Quando elas estão aqui dentro, gente, a nossa inteligência financeira, inteligência artificial, ela faz a categorização desses recebimentos. Então, cada item desse, ele vem automaticamente com uma classificação. Se aquela classificação estiver errada, nós ajustamos aqui manualmente. Para que isso, Sérgio? Para que eu possa visualizar de forma integrada aqui. Então eu sei quanto que eu gastei com a minha casa, eu sei quanto que eu gastei com o mercado, financiamento, transporte, e mais de 40 categorias que nós temos aqui. Quando eu tenho isso, a clareza de quanto eu estou gastando, gente, e aqui eu falo para todo mundo. Vocês lembram lá na escola, quando a gente tinha
a matéria de matemática, que a gente fazia as contas de matemática, e aí o professor falava, vamos tirar a prova real daquela conta, e eu trato isso aqui como a prova real, porque o que acontece de ficar diferente, o realizado do que nós planejamos, é natural, gente. Por quê? A nossa mente, ela só faz as contas mais altas, aqueles gastos que são fixos. Estava falando com o Evandro agora há pouco isso. Por exemplo, eu vim de carro para cá, porque a gente gosta. Ele falou, não, Sérgio, vou comprar uma passagem de avião. Não, eu gosto de carro, vou com a minha família, vou me divertindo. Só que o que eu calculo nessa viagem? Combustível, um desgaste do veículo ali, uma porcentagem de desgaste do veículo. Beleza, se eu for muito analítico, eu calculo isso. Mas, refeição, almoço, janta, mas a parada para tomar um sorvetinho, para tomar um café no posto, a gente não calcula isso. Então, a nossa mente, ela não contabiliza isso dentro da nossa programação mensal. Então, nós precisamos olhar para isso, gente. E olha só, quando nós olhamos para isso, e nós temos a mentalidade de alcançar o nosso futuro financeiro. A gente traça metas dentro do nosso orçamento, metas coerentes com a nossa realidade, metas coerentes com aquilo do meu dia a dia. Poxa, eu vou reduzir um pouquinho aqui, mas eu não vou eliminar isso que eu gosto de fazer da minha vida. Se eu gosto de comer um lanche todo fim de semana, sexta e sábado, poxa, eu vou tirar outra sexta, vou comer só sábado, para eu poder alcançar aquilo que eu quero. Então, quando a gente traça metas aqui dentro, olha o que acontece com esse casal. Eles têm o potencial de economizar R$ 2.400 por mês, sem mudar a realidade de salário deles. E normalmente é o caminho mais fácil. Aqui eu sempre faço uma pergunta: o que é mais fácil? A gente economizar ou a gente ganhar mais? Normalmente é economizar. Eu pelo menos considero isso, porque ganhar mais eu já estou fazendo o meu melhor, para que eu possa ganhar o máximo possível. Então, normalmente economizar se torna mais fácil. Só que eu tenho potencial de economizar R$ 2.400. Não quer dizer que aconteceu. E essa também é uma parte muito difícil de nós realizarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. Por quê? Gastar não é bom, gente? Gastar é bom demais. Quando a gente gasta, gera dopamina, gera aquela satisfação, é bom. A gente não tem que enganar isso. Ao contrário de gastar é economizar. Se gastar é bom demais e ao contrário, economizar não é tão bom assim. Eu tenho que fazer com que tenha um porquê aqui dentro. Alguém já leu aquele livro Comece pelo Porquê? Porque na nossa vida as coisas começam a fazer sentido quando eu tenho um porquê, quando eu tenho uma razão, quando eu tenho algo explicando a motivação de eu fazer aquilo. E aí, quando eu gero essa motivação de trazer essa economia na prática, esses R$ 2.400 que nós descobrimos que nós temos potencial, como que eu trago essa motivação? Será que isso aqui é uma boa motivação para esse casal, gente? Essa é a que acontece na realidade. Se eles economizarem R$ 2.400 ao invés de 950 que eles precisavam, e investirem esse valor, ao invés de 2.600.000, eles vão alcançar quase 5 milhões. No mesmo prazo, no mesmo tempo. Será que isso é uma boa motivação para fazer com que eu economize um lanche de um fim de semana, um pouquinho ali numa compra, às vezes uma gasolina e várias outras coisas. Às vezes a assinatura que eu não assisto, que eu tenho lá só porque um dia eu precisei e fiz. Isso aqui é a motivação que faz a gente alcançar o nosso objetivo. Então agora eu sei que eu tenho esse valor guardado para fazer investimento. E aí eu vou aplicar. Vou aplicar reserva de emergência na minha carteira de futuro e toda a parte de investimento.
Alguém aqui já investe? Alguém aqui já é familiarizado com o investimento? Maravilha. Fez alguma diferença entender como que o futuro implica nessa carteira? Por quê? Quando nós temos isso, lembra que eu falei que os projetos, as realizações vai ser a base estrutural da minha carteira? Porque aí, quando a gente vai partir do investimento, gente, o primeiro ponto eu tenho que saber aquilo. Mas por quê, Sérgio? Vou dar um exemplo, essa semana aconteceu comigo. Uma cliente chegou para mim do grupo e ela já está aposentada por questão de saúde, né? Então não é idosa, não chegou na liberdade pelo tempo, mas por conta de saúde. E ela quer fazer um intercâmbio lá para a Irlanda, para ela fazer um curso de inglês lá. E ela tem $50 mil, ela tinha $50 mil investido em criptomoedas. Só que ela comprou o Bitcoin quando estava $100 mil. E ela precisa viajar agora, a única forma dela fazer essa realização dessa viagem é resgatando o valor dele. É viável para ele resgatar esse valor? Não. A Bitcoin está a 60, 65 mil. Ou seja, ela vai perder 40% do valor que ela investiu. Por isso que a estrutura do investimento, da nossa vida, ela baseia nesses projetos que eu quero realizar. Por isso que nós temos que saber exatamente o que eu quero fazer. Já, lógico, nem tudo na vida a gente pode planejar 100%, né? Vai surgir outras coisas. Mas já sabemos os principais projetos que eu quero. Porque aí sim eu começo a direcionar a minha carteira de investimento para que eu tenha liquidez no momento de realizar cada projeto. Então, quando nós falamos de investimentos, esses investimentos eles precisam ser distribuídos. Poxa, se eu não tenho a minha reserva de emergência, eu vou determinar, poxa, Sérgio, mas eu só vou começar a investir no meu futuro quando eu criar minha reserva de emergência? Não necessariamente, gente. A gente precisa entender a realidade de cada um, né? Não posso falar aqui algo concreto para ninguém, porque eu não entendo a realidade de vocês. Eu estou falando de forma generalizada. Eu entendendo a realidade é diferente. Então, quando nós distribuímos, vou fazer parte aqui para minha reserva, para construir a minha reserva, parte para construir o meu projeto de vida, parte para a minha independência financeira, eu começo a aplicar dentro de uma metodologia que faça sentido. Hoje, lá dentro do Grupo Primo, nós trabalhamos a metodologia ARCA. A que vocês veem na internet é uma forma geral de aplicar a metodologia ARCA. Quem investe, quem busca esses conhecimentos já deve ter visto isso. Dentro do grupo, dentro da realidade de cada cliente, nós temos uma metodologia um pouco diferente das porcentagens geral da internet. Porque aqui a gente está trabalhando algo específico. Então, dentro dessa aplicação, gente, vocês vão fazer a aplicação e vai ter consciência da evolução diária, mensal do investimento de vocês. E aqui, na ferramenta, né? A ferramenta, só para vocês entenderem, gente, eu estou mostrando algo prático, tá? Para vocês, que facilita a gestão do tempo e a gente vê em tempo real a aplicação disso na nossa realidade, tá? Então, dentro da ferramenta, nós temos exatamente, em cada caixinha dessas, cada bloco que nós temos da nossa jornada de vida, quanto que eu já tenho aplicado para cada um. Então, eu sei que, para mim, o meu projeto de curto prazo ali, que é a troca do meu carro, ou a minha viagem, eu já tenho 40% reservado. Depois disso, eu tenho que continuar para que até que eu alcance esse 100%, eu tenho esse valor guardado já. E os investimentos, eles aparecem aqui. E aqui eu faço essa destinação. Porque aqui eu vou ter clareza. Poxa, chegou na época de eu ir para os Estados Unidos. Eu tenho aqui, qual o investimento que eu vou retirar que eu planejei dentro da liquidez necessária? Para quem não sabe, a liquidez do investimento é a disponibilidade do dinheiro sem prejudicar aquele rendimento que eu tive. Essa minha cliente da Bitcoin, se ela tirar, ela vai prejudicar. Ele tem liquidez, mas a liquidez não foi planejada para esse momento. Entendeu?
hoje nós temos diversos investimentos que têm liquidez, mas será que é viável? Essas últimas semanas, por exemplo, quem tem investimento em bolsa de valor, quem tem investimento em ações, por exemplo, vocês viram que teve queda. A maior parte delas teve queda. Poxa, compensa eu tirar, resgatar esse investimento para que eu possa realizar um projeto em algum momento agora? Não pensa por isso que nós temos que trabalhar, planejar essa liquidez dentro dos nossos projetos. Bom? E depois disso, gente, que eu tenho aplicado, tenho a minha carteira aqui, tenho a visibilidade dos meus investimentos para a realização dos meus objetivos, eu entro na parte do patrimônio. Poxa, eu tenho noção, eu tenho clareza do meu patrimônio hoje? Algumas pessoas que eu converso, eles têm. A maioria não. Quando a gente coloca todos os patrimônios aqui dentro dessa parte da ferramenta, todos os veículos, imóveis, dívidas, nós temos a clareza dos meus ativos, quanto eu tenho financiado, quanto eu tenho de dívidas ainda e qual o meu nível de endividamento. Já aconteceu, gente, de chegar clientes para mim, já mais de idade um pouco maior, e aquele senhor está desesperado. Ele estava desesperado. Ele falou: Sérgio, eu não sei o que eu faço. Eu tive um problema de saúde, isso me prejudicou a geração de renda. Então, a minha vida inteira eu nunca sujei meu nome, nunca tive nenhum problema com o pagamento das minhas contas. E eu não quero que isso aconteça agora. E aquilo consumia ele psicologicamente. Quando a gente colocou o patrimônio dele aqui, ele tinha mais de 2,5 milhões de patrimônio e o nível de endividamento dele era menos de 30%. Ou seja, ele precisaria estar passando por aquela preocupação que ele estava. No pior dos casos, ele trazia algum desses patrimônios imobilizados dele à liquidez, vendia alguma coisa, resolvia aquele problema, continuava com o investimento para poder alcançar a liberdade financeira dele. Ah, Sérgio, mas isso eu não vou estar desfazendo do meu patrimônio? Se eu tenho uma visão clara da minha liberdade, não. Por exemplo, a minha filha estava comigo fazendo umas perguntas antes de nós iniciarmos aqui, ela falou: qual foi o meu maior desafio financeiro? Eu convenci a minha esposa a gente vender o nosso imóvel para poder fazer investimento. É para todo mundo fazer isso? Não, porque nós queríamos, isso foi viável. Isso foi algo que trouxe uma tranquilidade. Porque além da dor de cabeça com o inquilino que nós tínhamos, quando a gente olhou para esse futuro, aquilo estava me trazendo uma renda muito maior do que o meu imóvel estava alugado. Vocês estão entendendo? Então o planejamento, ele entende todos os cenários. Entende todos os cenários possíveis para que nós possamos realmente chegar onde nós queremos. Então nós validamos todas as situações. Se eu for mencionar casos aqui de clientes, a gente vai ficar a manhã inteira aqui. E não é o caso porque vocês querem tomar um cafezinho já. Então, aqui eu tenho essa clareza, gente, de quanto que eu tenho de patrimônio. E quanto que isso eu posso depois, poxa, eu tenho esses ativos, se eu preciso de 2,5 milhões, então quer dizer que lá na frente eu posso fazer isso à liquidez também, mas eu achar um bom momento de fazer isso para poder alcançar. Pode ser uma alternativa. Por que eu falo isso? Porque eu vivo isso na prática. Essa semana, um casal meu lá de São Paulo, eles têm 2 apartamentos. Ô Sérgio, tem um apartamento hoje que vale 1.100.000. Eu estava pensando em vender ele. Será que é viável? E quanto que ele te rende de aluguel? Ué, ele rende R$3.500 de aluguel. Fazendo uma conta de padaria, gente. Se ele me rende R$3.500, eu ainda tenho imposto, tenho várias coisas para pagar ali. Se eu pegar esse 1.100.000 hoje, colocar uma renda mais segura que tem, e me render 1% ao mês, eu vou ter quase 11 mil de rendimento. Será que é viável para eles vender? Não é viável?
E aí, essa decisão que eles tomaram mudou a vida deles, inclusive. Depois, na próxima reunião que nós tivemos, eles falaram: ó, Sérgio, agora a gente vai mudar para a Austrália. Falei: tranquilo, vamos traçar o planejamento dessa mudança. Por quê? É necessário, gente. Quando nós fazemos tudo de forma pensada, de forma organizada, ok. Então, depois que nós temos todas essas áreas trabalhadas, pelo menos planejadas, a gente vai entrar, lembra daquele atenção que eu trouxe ali para vocês? A gente vai entrar no cálculo daquela atenção, da nossa proteção de tudo isso. Por quê? Isso aqui ele pode ser feito depois das reuniões, depois do planejamento, acontecendo aqui dentro da nossa entendendo o que é necessário fazer. A gente não precisa fazer tudo acontecer para depois proteger. Aqui a gente pode fazer, por quê? Aqui dentro a gente precisa calcular, gente. Não é simplesmente, eu não sei, vocês têm seguro dentro da Unipraia? Oferece para os clientes? Seguro de vida? Oferece para os clientes, né? Como que a gente oferece um seguro de vida para os nossos clientes? Aí a gente fala: beleza, vê lá mais ou menos quanto você quer de cobertura, quanto você quer ter, ok, né? E vem para ele. Aqui a gente precisa entender quanto que é a necessidade da minha cobertura. Eu já tive seguro de vida que era totalmente coerente com a minha realidade. Às vezes um seguro de vida que não englobasse nenhum seguro em vida. Está tendo médicos, por exemplo, esses dias eu atendi uma médica que ela pagava caro, tá, gente? Já que eu não estou indo em confronto com o que vocês oferecem para os clientes de vocês. A gente sabe que mudou o negócio. Mas ela pagava caro no seguro de vida que ela tinha. Só que a realidade dela era uma médica recém-formada, ganhava 15 mil por mês, e o seguro de vida ia beneficiar os pais caso ela viesse faltar. Os pais dela eram muito ricos, não precisavam desse benefício caso ela viesse falecer, e ela não tinha englobado dentro desse seguro nenhum seguro em vida. Se acontecesse algo com ela durante algum procedimento, alguma coisa, ela não tinha o seguro em vida. Ela não estava protegida, ela ia ter que depender dos pais, ela não queria essa dependência dos pais. A gente foi e reajustou o seguro dela. Por quê? Aí entra, eu costumo falar que é o vendedor, aquela pessoa que não se preocupa, acredito que não seja o caso de vocês, né? Não se preocupa com o cliente, não traz algo adequado para o cliente, é só ganhar dinheiro. Então, aqui a gente faz esse cálculo, essa proteção realmente do que é necessário. Quanto que eu preciso para o meu padrão de vida, para manter o meu padrão de vida? Quanto que eu preciso, se eu tiver filhos, para garantir a educação dos meus filhos, caso aconteça alguma coisa comigo? Aqui a gente sabe, poxa, aconteceu alguma coisa, se eu precisar ficar parado sem trabalhar, eu tenho, além de ter o plano de saúde, que é o benefício da empresa, eu tenho o INSS? Tenho. Quanto tempo demora para eu pegar o INSS? A hora que eu pego, será que o INSS cobra o meu padrão de vida? E se eu não conseguir mais voltar a trabalhar? Será que eu consigo manter o meu padrão de vida? Vocês trabalham com seguro, vocês sabem que é importante isso. Só que o seguro é uma das formas. Por exemplo, a sucessão patrimonial. Vocês calculam um seguro para a sucessão patrimonial dos seus clientes? Se a gente não calcula, o seguro é uma porta de entrada. É algo, eu costumo falar que é isso aqui, ó. Se eu tiver com sede, eu vou tomar água. Se eu não tenho a minha água, o que eu vou fazer? Eu vou alugar uma copa de água para eu tomar. Enquanto eu não tiver a minha, a Unipraia está me dando a minha água para eu tomar. Entendeu? A partir do momento que eu tenho o meu patrimônio adequado para minha proteção, eu não preciso mais do seguro. Porque se acontecer algo, eu já tenho como me proteger. Tá? Então, aqui a gente fala isso nessa questão de proteção. Quando nós entramos para a parte de sucessão, gente, aí a coisa fica mais séria. Às vezes a pessoa não tem nem noção do que é uma sucessão patrimonial.
Hoje, vocês sabem, por exemplo, que quando tem a falta de alguém, a gente precisa entrar com o inventário. Vocês têm noção do custo do inventário? Hoje, por baixo, tá? Por baixo, e isso o governo já está tentando mudar novamente, por baixo, 20% do patrimônio. Brincando, que a pessoa, os familiares, os herdeiros precisam ter. E normalmente não tem. Aí aqui entra uma outra forma também que as pessoas não conhecem, que é o processo de holding. Isso vocês podem trazer para o cliente, para os clientes de vocês como benefício. Não sei quem atende aqui cliente diretamente, mas holding no Brasil, ele foi criado uma barreira muito grande que é só para quem tem milhões em patrimônio. Nós deveríamos ter, todos nós deveríamos começar uma holding, independente do nosso patrimônio. Se nós começamos ela com patrimônio pequeno, tudo que vier depois eu tenho menos custo. Porque eu não preciso fazer transferência. Quem já fez alguma venda de imóvel aqui? E o custo de cartório é grande, não é? Se eu faço a minha holding antes disso, eu não tenho esse custo. Por que o conhecimento que o pessoal tem disso? Por que não é falado disso? A mesma questão da liberdade financeira. Porque hoje o que gera mais renda para o judiciário brasileiro são os inventários. Então eles não querem que as pessoas conheçam isso. E isso aqui me trouxe clareza não faz muito tempo, tá, gente? Até então, a forma que eu conhecia de planejamento de sucessão patrimonial era através de seguro. Como que eu conheci isso? Através de um advogado que era cliente meu. Me explicou isso, hoje eu levo isso para todo mundo. A gente precisa se planejar quanto a isso. Proteção, isso aqui, o que adianta eu construir um patrimônio de X milhões se tiver uma sucessão eu preciso gastar para chegar a 40%. Vou deixar 40% que eu levei a vida inteira, daqueles aportes que eu tinha para fazer no meu futuro, metade daquilo para mim pagar só, dá para o governo ali só porque ele resolveu que tem que dar para ele. Então vocês veem a importância dessa proteção, gente? Então, nós precisamos todas as áreas das finanças, tá? Isso, o planejamento financeiro, ele trabalha em todas as áreas. Independente da situação, independente de como isso vai acontecer, nós precisamos nos planejar. Tá bom? Alguma dúvida simples antes da gente tomar um café e depois retomar aqui para tirar mais dúvidas, conversar sobre casos específicos? Você comentou bastante sobre a holding, né? Nesse caso, é uma questão que eu ia até fazer, acho que você acabou respondendo, independente do valor patrimonial, então a holding ela compensaria para investimento ou para imóveis, enfim, qualquer que seja o patrimônio, a holding seria uma saída melhor nesse caso. E outra pergunta, já ainda andando sobre o mesmo assunto, ela, nessa visão, né, de ter uma holding, seria para a família, para quem tem filhos ou não, só o casal? Serviria para os dois? Como que você vê isso, nesse sentido? Esse é um processo que o adequado é o advogado tributarista fazer esse levantamento. Tá? Por isso que até eu tenho esse parceiro meu que quando tem essa necessidade eu levo para ele. Por quê? É mais a fundo que nós precisamos entender. Por quê? O que é uma holding? É um cofre. É uma proteção do meu patrimônio. Dentro desse cofre, são várias empresas que eu tenho. E aí, cada empresa vai se fazer necessário para cada tipo de patrimônio que eu vou guardar dentro desse cofre. Se é investimento, é um tipo de empresa. Se é imóveis, é outro tipo de empresa. Entendeu? Então, sim, a necessidade de holding deveria ser para qualquer pessoa. Primeiramente, o ideal é fazer antes de eu comprar qualquer coisa, antes de eu adquirir qualquer patrimônio. Esse deveria ser o ideal. Tá? Mas a gente sabe que muita gente procrastina e não faz isso, e não entende essa necessidade. E depois de falar, não, pronto, eu pensei, eu vou fazer a holding para minha família. Aí eu já começo
a falar, ver como advogado essa forma de conduzir isso. De qual seria a melhor estratégia para cada passo que eu vou atuar. Entendeu? Respondeu a pergunta? Respondeu. Obrigada. Perfeito. Já estão me tesourando ali por causa do tempo. Então, assim, já a gente volta e tira mais dúvidas, tá, gente? Aí eu converso sobre essa questão. Depois a gente pode falar melhor sobre qualquer assunto que vocês tiverem dúvida. Sendo que eu acho que eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Né? Obrigada. Perfeito, gente. É isso. Alguma coisa? Esses eram os conhecimentos aqui que nós tínhamos para passar. Tentei ser o mais breve possível. É muita coisa, tá? Isso aqui eu fiz um compilado de cada setor, mas isso aqui é o que nós trabalhamos ao longo de um ano para vocês terem uma ideia. Tá? Mas eu trouxe aqui para que vocês entendam a importância de se planejar. Eu falo que a decisão que nós tomamos hoje reflete no nosso dia de amanhã. Então, tenho certeza que a partir de hoje a vida de vocês vai mudar. Porque toda vez que vocês forem pensar em algo semelhante, vocês vão lembrar dessa palestra e falar, rapaz, se vocês não tiverem cuidado, por que eu não fiz isso antes? Entendeu? Vamos tomar um cafezinho e já a gente retoma? Muito obrigado, gente.